Alô, bom dia, amado ouvinte do programa Voz Profética. Estamos de volta ainda no Mercado Municipal na cidade Governador Valadares. Vamos dar continuidade então aqui, meu amado, aquele texto que nós estamos meditando. 4 leprosos que salvaram uma cidade. E o texto encontra-se no livro de 2 Reis, no capítulo 7, no versículo 5, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Amém. Amado ouvinte do programa Voz Profética, esse texto é um texto maravilhoso da palavra de Deus. Uma cidade em desespero, uma cidade em crise, uma cidade enfrentando problemas sérios, pessoas morrendo, pessoas desesperadas, o estado de caos tomou conta daquela cidade. E qual era a solução para resolver o problema daquela cidade? Era uma solução política? Não, a solução política também não havia como resolver. Era a economia? Também não havia possibilidade de resolver o problema da economia daquela cidade. Era as Forças Armadas? Também não tinha como resolver o problema daquela cidade. Haviam findado todas as esperanças daquela cidade. A cidade havia sofrido um cerco de aproximadamente um ano e meio. A fome, a doença, a morte. Só para você ter uma ideia, não havia nem a possibilidade de enterrar os mortos. Os corpos estavam espalhados pelas ruas da cidade. A cidade estava vivendo um momento de fome. Uma cabeça de um jumento era vendida por um valor absurdo, a ponto de mães comerem os próprios filhos. E agora, meu amado, Deus começa a trabalhar para socorrer aquela cidade. E diante de um episódio daquele, o que fazer? Quais eram as esperanças daquela cidade? As esperanças não estavam na economia, porque a cidade estava quebrada economicamente. A solução não estava na política, porque o rei também estava desorientado, não sabia o que fazer. A esperança também não estava nas Forças Armadas, no exército, porque esses também estavam em desespero. Ou seja, a esperança só estava em Deus, porque somente Deus poderia mudar a história daquela cidade. E Deus levanta 4 super-heróis, se podemos dizer ou contextualizar, que, para a ironia, eram justamente 4 leprosos rejeitados pela cidade. 4 leprosos que eram mal vistos pela sociedade. Eu quero dizer que nós vemos esse quadro parecido nos nossos dias. O mundo está caminhando para um caos, as pessoas desesperadas, a violência, a criminalidade, a corrupção na política, muitos já estão desacreditados, a economia, os juros está subindo cada vez mais e mais, os alimentos, olha, tudo está fora do controle para os olhos de muitos, para o pensamento de muitos. Mas eu quero te dizer, há um Deus que está no controle, há um Deus que reina e é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Diante dos caos, eu quero dizer que Deus, ele sempre tem uma resposta, ele sempre tem a solução. E a resposta de Deus, muitas vezes ele usa pessoas que são como leprosos, desprezados, abandonados, desacreditados pela
cidade. A igreja do Senhor Jesus, ela tem esse papel de pregar a mensagem, de levar o evangelho aonde está reinando o desespero. Pessoas que já perderam a esperança, pessoas que já perderam a alegria, pessoas que estão pensando em tirar a própria vida. Somos como leprosos nesta sociedade, porque muitas vezes nós não somos bem aceitos por causa da vida que nós queremos ter com Deus, uma vida separada, uma vida aos pés do Senhor, uma vida de santidade. Quando nós dizemos não ao pecado, nós estamos o quê? Vivendo em um padrão diferente da sociedade, mas esta mesma sociedade que nos rejeita é a mesma sociedade que vai ver em nós a solução para o caos e o problema que ela está enfrentando. Programa Voz Profética encerra aqui a sua participação no dia de hoje, mas permitindo Deus, estaremos retornando no dia de amanhã para dar continuidade a esta mensagem. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu casamento, as suas finanças, a sua saúde. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, no nome de Jesus.